O Brasil passa a contar, a partir deste ano, com a Semana Nacional do Esporte. Texto publicado na edição desta segunda-feira no Diário Oficial da União prevê as comemorações para a semana do dia 23 de junho, já considerado o Dia Nacional do Esporte. De acordo com a nova lei, as comemorações deverão ser promovidas pelo poder público, em conjunto com instituições de ensino, organizações esportivas e entidades da sociedade civil. O objetivo é incentivar a prática esportiva como instrumento de promoção de saúde, inclusão social, educação e qualidade de vida. Em suas múltiplas expressões, o esporte acompanha o cotidiano das pessoas de várias maneiras: na ginástica, na corrida, na caminhada, na partida de futebol e em tantas outras modalidades, como a natação em mar aberto, uma atividade que tem atraído cada vez mais atletas no Rio de Janeiro. Na praia, quando o sol nasce, eles já estão na água. Há mais de 15 anos, o professor de Educação Física, Eduardo Coutinho, dá aulas de natação em mar aberto, na Praia Vermelha, na Urca e em Copacabana. Apaixonado por atividade física como forma de inclusão social, Coutinho comemora a criação da Semana Nacional do Esporte. Vejo como o impacto do esporte ele tem na vida do indivíduo e na sociedade. E ter uma semana dessa que celebre essa importância que o esporte tem na sociedade e no indivíduo é muito importante para o país, até para promover todas essas mudanças que o esporte oportuniza. O esporte também movimenta a economia e é fonte de renda para muitos brasileiros, com efeitos relevantes sobre setores como mídia, turismo, comércio e serviços. Dados do relatório PIB do Esporte do Brasil apontam que só em 2023 o setor esportivo no Brasil movimentou cerca de 183 bilhões de reais e empregou mais de 3 milhões de pessoas. Outro levantamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial mostra que o futebol, por exemplo, movimenta atualmente cerca de 91 bilhões de reais por ano, aproximadamente 0,7% do PIB nacional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Os 5 ex-membros da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, condenados no julgamento do 8 de janeiro, foram expulsos da corporação. A portaria assinada pelo comandante-geral da PM, Coronel Rômulo Palhares, foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial do DF. O texto informa que a expulsão decorre da perda de cargo público. Os alvos da medida são os coronéis Fábio Augusto Vieira, Clepter Rosa Gonçalves, Jorge Eduardo Naime Barreto, Paulo José Ferreira de Souza Bezerra e Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues. Os 5 estão presos na Papudinha, ala de segurança máxima, dentro do batalhão da Polícia Militar, localizado no complexo penitenciário da Papuda. É uma área separada para presos especiais, como policiais condenados. Os ex-PMs foram condenados a 16 anos de prisão por omissão deliberada no dia das invasões golpistas nos prédios dos 3 poderes, em 8 de janeiro de 2023. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Mais de 2.500 servidores da saúde vão trabalhar para ampliar a imunização nos territórios indígenas, especialmente em áreas de difícil acesso. O anúncio do mês da vacinação dos povos indígenas foi feito pela secretária de Saúde indígena Lucinha Tremembé, na aldeia Barão do Rio Branco, no município de Mâncio Lima, no Acre. A cidade, com cerca de 20 mil habitantes, é a que fica mais a oeste do país, perto da fronteira com o Peru. O município tem 2.000 indígenas das etnias Puianauá, Nuquini e Nauá. Na campanha serão disponibilizados todos os imunobiológicos previstos no calendário nacional de vacinação: hepatite A e B, BCG, pentapneumocócicas, poliomielite, rotavírus, meningocócicas, febre amarela,
tríplice tetraviral, varicela, HPV, influenza, Covid-19, entre outras. A imunização deve chegar aos 34 distritos sanitários especiais do país. No ano passado, foram aplicadas 70 mil doses em 57 mil indígenas. Este ano, o plano é abranger 650 aldeias, com mais de 89 mil doses. O cacique Joel Puinauá, no município de Manso Lima, reforçou a importância da campanha em manter a busca ativa e o monitoramento contínuo, principalmente para os grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes e idosos. Se faz saúde, não é só o médico, não é só o enfermeiro, não é só o agente. Quem faz saúde é a população. Eu estou consciência aqui, eu elevo esse diálogo ao meu povo, eu motivo a nossa equipe para ter estratégia de como conquistar aquela pessoa que tem medo. O período de vacinação dos povos indígenas acontece entre 25 de abril e 25 de maio. Desde 2010, a campanha é realizada anualmente em conjunto com a Semana de Vacinação nas Américas e a Semana Mundial de Imunização. As duas ações internacionais são promovidas pela Organização Pan-Americana e a Organização Mundial da Saúde. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O preço do óleo diesel teve uma queda leve após novas medidas anunciadas pelo governo federal. Dados da Agência Nacional do Petróleo indicam um recuo de 2 centavos no preço médio do combustível no país. A ANP registrou um valor de R$ 7,43 na venda ao consumidor no período de 30 de março a 5 de abril. O valor anterior era de R$ 7,45. O preço do diesel disparou após a crise internacional provocada pelos ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã. A guerra levou o país do Oriente Médio a bloquear a principal rota de escoamento do petróleo no mundo, o Estreito de Hormuz. Aqui no Brasil, 30% do diesel consumido no país é importado. Por isso, logo após os ataques, em 28 de fevereiro, o diesel nos postos brasileiros saltou de R$ 6,08 para R$ 6,80. No dia 22 de março, o preço atingiu o maior valor do período, R$ 7,45. A gasolina também teve um aumento no preço, passando de R$ 6,30 no começo de março para R$ 6,77 na semana passada. Nesse cenário, o governo federal anunciou uma série de subvenções que podem reduzir o custo do diesel em R$ 2,34 e assim conter a alta no preço do combustível. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. De 2013 a 2022, em um intervalo de 9 anos, a temperatura de João Pessoa, capital da Paraíba, subiu mais de 4 graus Celsius. A constatação é de uma pesquisa da Universidade Federal da Paraíba. Os dados foram levantados pelo projeto de extensão Pedagogia Urbana. A pesquisa também desenvolveu uma plataforma digital chamada Story Map para engajar a sociedade e gestores nas ações. A geógrafa e coordenadora do grupo, Andréa Porto, explica como se deu o estudo e que o calor tem relação com questões variadas. Essa pesquisa, ela fez análise da temperatura de superfície. Foram coletadas imagens de satélite, selecionadas aquelas mais limpas, ou seja, aquelas que não têm nuvem, por ano, para fazer a análise dessa temperatura. Então, de 2013 a 2022, se detectou-se um aumento de 4,5 da temperatura. Os fatores vegetação, a impermeabilização do solo. O outro ponto é a presença de equipamentos de refrigeração. E geralmente, onde a verticalização é maior, essa variável ela vai influenciar muito o trânsito intenso durante todo o dia. Ele também contribui para o aumento dessa temperatura. Em João Pessoa, os bairros de Manaíra, Tambaú e Jardim Oceania apresentaram o maior índice de desconforto térmico nos últimos anos. O educador físico Lucas Vieira vive em uma das áreas mais afetadas.
Moramos aqui nas imediações do Jardim Oceania há mais de 10 anos e a mudança de temperatura nesse meio tempo foi gritante. Antigamente, em alguns momentos do ano, a gente ainda conseguia ficar, por exemplo, na sala de casa sem um ventilador em um quarto. Hoje em dia, isso não é mais possível. Uma perspectiva que conforta a todos é a de reverter esse aumento. Andréa conclui. Se reverte restaurando as áreas que foram degradadas. A outra forma de reverter é mudar a lei de uso e ocupação do solo mesmo e colocar dentro dela padrões construtivos mais ecológicos e tentar fazer um controle, aí entra mais também na questão do universo particular, repensar as formas de deslocamento na cidade. Da Paraíba FM, Mariana Vieira para a Rádio Nacional. A Justiça Federal manteve a sentença que condenou a União e o Estado de São Paulo a indenizarem uma universitária que sofreu perseguição política durante a ditadura. O nome da vítima não foi divulgado. O valor a ser pago é de R$300 mil, dividido entre o Estado e a União. Segundo os magistrados, foi comprovada a responsabilidade objetiva do Estado por meio de documentos oficiais e depoimentos de testemunhas que confirmaram a prática de tortura e prisões ilegais por agentes do Estado. O processo aponta que a universitária vivia em uma residência estudantil da Universidade de São Paulo e, após o ato institucional número 5, passou a sofrer perseguição política pelos órgãos estatais de repressão. Entre 1968 e 1974, ela foi presa e torturada, recebeu choques elétricos e até uma injeção de éter no pé. O relator do processo explicou que a reparação econômica tem natureza trabalhista e patrimonial. O magistrado Paulo Alberto Sarno seguiu jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na qual são imprescritíveis as ações de reparação decorrentes de perseguição e tortura praticadas durante o regime militar. Com informações da Agência Brasil da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Troca no comando do INSS. Sai Gilberto Valer e entra Ana Cristina Viana Silveira. Anúncio confirmado nesta segunda-feira. Segundo a nota do governo, Ana Cristina, que é servidora de carreira, assume com a missão de dar mais agilidade à análise de benefícios e também para reduzir as filas. Isso porque Valer não conseguiu reduzir esse tempo de fila, hoje estimado em média em 40 dias. O entendimento é de que Ana Cristina, por ser da casa, tem uma visão mais sistêmica do que precisa ser feito. Lembrando que Valer esteve à frente do INSS nos últimos 11 meses, assumiu assim que foi deflagrada a operação sem desconto, aquela que apurou os descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Top Serrana, o portal que conecta você com música, jornalismo, cultura e comunidade. Conteúdo, participação e alto astral. Todos os dias. Uma rede formada a partir de relacionamentos e parcerias. Top Serrana, sua casa na internet. Um estudo conduzido por epidemiologistas e estatísticos da Fundação do Câncer acendeu um importante alerta. Ao analisar dados de câncer de pele, melanoma e não melanoma em registros hospitalares e no sistema de informação sobre mortalidade, os pesquisadores identificaram lacunas que comprometem a elaboração de políticas públicas de prevenção. O principal entrave é a falta de informações básicas. A ausência de dados sobre raça ou cor da pele ultrapassa 36%, enquanto a omissão sobre a escolaridade dos pacientes chega a 26% em nível nacional. A região Sudeste, considerada o motor econômico do país e a mais populosa, lidera o ranking de falta de informações sobre raça ou cor da pele. Os percentuais chegam a mais de 66% para câncer de pele não melanoma e quase 69% para o melanoma, o tipo mais grave. O Centro-Oeste também apresenta índices relevantes, embora ainda abaixo da média nacional. Em termos globais, são cerca de 1.600.000 novos casos de câncer de pele por ano.
No Brasil, a estimativa para 2026 é de mais de 263 mil novos casos de câncer de pele não melanoma e mais de 9 mil casos de melanoma. A doença é mais comum em homens, pessoas de pele, olhos e cabelos claros e maiores de 50 anos, principalmente por conta do acúmulo de exposição solar. A mortalidade por melanoma entre os homens é o dobro da observada entre as mulheres, o que pode estar relacionado à maior exposição ao sol no trabalho e ao menor cuidado com a própria saúde. Profissionais que trabalham ao ar livre são mais vulneráveis. Para eles, a recomendação inclui o uso de roupas adequadas, chapéus e até óculos com proteção contra os raios ultravioleta. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A Justiça italiana publicou nesta quinta-feira uma segunda sentença favorável à extradição da ex-deputada Carla Zambelli ao Brasil. No fim de março, a Corte de Apelação de Roma já havia se manifestado favoravelmente ao pedido feito pelo governo brasileiro na ação em que Zambelli foi condenada pela invasão aos sistemas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em 2023. Agora, a Corte acolheu também o pedido em relação a uma segunda condenação por porte ilegal de arma de fogo, cuja pena fixada pelo Supremo Tribunal Federal foi de 5 anos e 3 meses de prisão. Este caso está relacionado ao episódio em que Zambelli sacou uma arma à luz do dia numa rua de São Paulo enquanto perseguia um homem em 2022, pouco antes do segundo turno da eleição presidencial daquele ano. Zambelli alega perseguição política e apresentou recurso contra a primeira decisão que autorizou a extradição. Também cabe recurso da segunda decisão. Portadora de passaporte italiano, a ex-deputada saiu do Brasil em junho do ano passado pela fronteira com a Argentina e foi para a Itália, antes de o Supremo determinar a prisão dela. Em julho do ano passado, Zambelli foi presa em Roma. Desde então, teve negado diferentes pedidos para aguardar a decisão sobre a extradição em liberdade. A decisão final sobre eventual extradição cabe ao ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio. Até o fechamento desta reportagem, não conseguimos contato com a defesa da ex-deputada. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. O mesmo piso salarial nacional para profissionais da educação básica na rede pública passa a valer também para os professores temporários. A decisão unânime foi tomada nesta quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o STF, a Constituição não restringe o piso salarial apenas aos profissionais de carreira contratados de forma efetiva, mas abrange todos que trabalham no magistério, independentemente do tipo de contrato. O julgamento começou com uma ação proposta na Justiça Estadual de Pernambuco por uma professora temporária. Ela recebia salário abaixo do piso, por isso requereu o pagamento complementar. O governo pernambucano levou o caso até o Supremo, alegando haver regimes jurídicos remuneratórios diferentes para temporários e efetivos. Entretanto, de acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, estados e municípios têm transformado o que deveria ser uma necessidade temporária em uma norma para diminuir custos. Moraes apontou que no período de uma década, os temporários chegaram a ultrapassar o número de efetivos. Ao longo do tempo, para se esquivar de uma série de responsabilidades, os entes federativos foram diminuindo isso. Primeiro que caiu a contratação. Percentualmente, o número de efetivos diminuiu muito. Isso acaba acarretando um ônus excessivo ao temporário. Segundo o último censo da educação básica, 14 estados têm mais professores temporários que efetivos. Moraes fez a ressalva que outros aspectos remuneratórios, como adicionais por tempo de serviço e quinquênios, podem ser distintos. Além de igualar o piso, que atualmente é de R$ 5.130,63 para 40 horas semanais, o número de efetivos cedidos não poderá ultrapassar 5% do quadro de cada unidade federada. As duas decisões devem ser aplicadas a todos os casos semelhantes em tramitação no país. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho,
pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa.